Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 18 de agosto. Então vamos juntos às informações de hoje. Com a gente ao vivo, nessa edição tem Fábio Gomes, Aline Melo e Leonardo Costa. E olha essa história, hein? Uma criança foi atacada por cães da raça Pitbull aqui no Agreste. Onde foi que isso aconteceu, hein, Fábio? Oi, Almir, mais uma vez bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Esse caso aconteceu ontem no município de Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste Pernambucano. Essa criança, ela ficou ferida, ela sofreu perfurações na região do braço e o cachorro que ela estava passeando acabou sendo morto após esse ataque desses 3 cães. Um motociclista que passava pelo local onde esse ataque aconteceu acabou filmando o momento em que esses 3 animais atacam esse cão, que era de menor porte, e infelizmente esse cão da raça Poodle não resistiu e morreu. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Que coisa, hein, Fábio? A Aline vai chegar com informações sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, um evento que reforça o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Aliás, esse combate é uma tarefa que cabe a todos nós. Não é isso, Aline? Bom dia para você. Verdade, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos. O combate começa inclusive na própria denúncia, né? O objetivo dessa Semana Nacional é agilizar processos, agilizar medidas protetivas também. Temos mutirão de audiências acontecendo em todo o país, inclusive aqui em Caruaru. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Almir. Perfeitamente, Aline. E nesse AB1 também tem muita cultura também. Leonardo vai falar sobre a Mostra de Música Leão do Norte, que vai acontecer em Garanhuns e a entrada é gratuita, pessoal. Léo, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A programação começa amanhã por volta das 5 da tarde, vai ir até o dia 21 com muita música autoral aqui do Agreste. Daqui a pouco eu volto com todas as informações porque eu vou conversar com a produtora cultural que vai passar tudo para a gente, viu, Almir? Combinadíssimo, Léo, Aline e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E hoje também é dia do Me Conte Sua História, para a gente conhecer um pouco do amor e da luta de Dona Maria José. Olha ela aí na tela, uma mulher que dedicou a vida inteira para criar e educar os filhos. Muitos filhos, hein? É daqui a pouquinho aqui no seu AB1 que está começando agora. Então, são 11 horas mais 49 minutos. Vamos juntos e ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também ali do lado, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, nessas imagens ao vivo, tempo fechadinho. Pois é, a noite foi de chuva aqui na capital do Agreste, a madrugada inteira. Teve o som daquela chuvinha boa para a gente dormir. Para essa terça-feira, a previsão do tempo indica um dia assim, ó, ainda com tempo fechadinho e com chuvas rápidas agora à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 28 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20, pessoal. Para começar, vamos aos problemas da comunidade? Vamos sim, porque moradores do Luiz Gonzaga estão insatisfeitos com as condições de uma avenida do bairro. A nossa equipe foi conferir essa situação de perto e a gente vai entender o que é que está acontecendo agora. Na Avenida Flora do Brasil, a falta de infraestrutura é um dos problemas encontrados. O trecho tem buracos, desníveis e muita areia, o que dificulta a circulação de veículos e pedestres. A iluminação também é motivo de preocupação. Apesar da presença de postes, a estrutura ainda é precária em alguns pontos, segundo os moradores, que deixam parte da via com pouca visibilidade. Com o crescimento da região e a chegada de novos empreendimentos, moradores cobram melhorias. Entre as principais reivindicações estão a pavimentação, a drenagem e a urbanização das vias para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida. Aqui sempre assim, desse jeito. Para ônibus passar, difícil. A gente, de vez em quando eu vou para o trabalho aqui, que é no condomínio aqui, Luiz Gonzaga. É difícil o acesso com o bike, tem que invadir a rua, aí o carro... pode acontecer acidente e está difícil. Seu José também convive diariamente com os problemas e relata as dificuldades enfrentadas no local. É demais, né, filho? Quem aguenta? Carro, é moto, tudo dá. É o certo mesmo, ajeitar, né? Ficar mais
que está aumentando muito aqui no bairro, aí merecia a firma melhorar a estradazinha, né? Por lá e com toda razão, não é, pessoal? É uma situação bem difícil para quem precisa passar por essa avenida. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Caruaru, eles disseram que essa avenida está em fase de obras e que as equipes estão fazendo o levantamento das demandas de pavimentação da via para executar a manutenção necessária. Sobre a iluminação, recebemos a resposta de que serão instalados mais postes na avenida dentro de 90 dias, ou seja, a gente vai seguir acompanhando essa demanda também aqui no seu AB1. Vamos agora para o momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo foi a Ketiuska Belmiro, que mora no Luiz Bezerra Torres, aqui em Caruaru também. Ela disse que a comunidade está sem água na torneira. Todo mundo está sofrendo essa dor de cabeça. Vamos ver? Olha como é que está aqui a situação. Sem chegar água para o Luiz Bezerra Torres. Fala com a Compesa, pelo amor de Deus, que o público... A publicidade está sem água no Luiz Bezerra Torres. A falta de água atrapalha tudo, não é, dona Ketiuska? Mas olha, a gente falou com a Compesa, eles disseram que a companhia não sabia desse problema porque essa reclamação não teria sido encaminhada à empresa por meio dos canais de atendimento. A Compesa diz também que o ciclo de abastecimento desse bairro está ocorrendo desde o dia 12 de agosto e será encerrado hoje. E que devido a isso, essa questão deve ser localizada e investigada para entender por que está acontecendo esse problema. Para isso, uma equipe será enviada ainda hoje para tomar as providências. Então, vamos torcer para que essa situação seja resolvida e a água chegue na torneira da casa dos moradores, né? É esse o objetivo desse concerto e a gente vai seguir acompanhando também. É importante lembrar que você também pode participar do Momento WhatsApp, você grava um vídeo mostrando o problema aí no seu bairro e manda pra gente pelo 99198-8212. A gente está aqui sempre esperando o seu contato. E vamos seguindo com o AB1 porque é o seguinte, quando uma empresa declara falência e anuncia o fim das atividades, como é que fica a situação dos colaboradores? É esse o assunto que a gente vai falar agora. Por isso, a repórter Aline Mello está chegando ao vivo para conversar com a gente e trazer as orientações. Aline? É isso, Amir. Primeiro, é interessante entender que existem duas formas das empresas fecharem as portas. E a depender de como essa empresa vir à falência, vai também ocasionar em maneiras diferentes do trabalhador correr atrás dos seus direitos. A gente está aqui com a professora Eva Gomes para entender quais são essas possibilidades. Professora, boa tarde para a senhora. Boa tarde a todas as pessoas. Isso mesmo. Existem duas maneiras. A primeira maneira é a maneira mais adequada, é a maneira formal, que é com a decretação do processo de falência, né? O empresário ele busca a justiça e entra com um processo de falência para poder fechar as suas portas, tá? E a outra maneira, que não é a mais adequada, é simplesmente o empregador fechar as suas portas, sem conversar com os seus empregados, sem dar satisfação sobre o que está acontecendo, e aí essa não é a maneira ideal, não é a maneira adequada de fechar as suas portas. No caso em que a empresa fecha de maneira legal, abrindo esse processo judicial, qual que é o passo a passo, o caminho para o trabalhador ter os direitos assegurados e garantidos? Olha, quando a empresa ela abre um processo de falência, é estabelecido, é determinado um administrador judicial para cuidar de todos os créditos e débitos dessa empresa. Então, com isso, o que é que o empregado deve fazer? Ele deve entrar com uma reclamação trabalhista. A partir disso, ele vai pedir habilitação dentro do processo de falência, tá? E aí ele vai ter ali o seu crédito satisfeito se a empresa tiver ali possibilidade financeira. Mas é importante dizer que mesmo que a empresa não tenha recursos ideais para prover o pagamento dessas verbas trabalhistas finais, ainda fica assegurado ao trabalhador o saque do FGTS e também o seguro-desemprego. Geralmente, nesse processo, professora, a empresa tem outras instituições, outras empresas também a qual ela deve. Qual que é a ordem de prioridade aí? Seriam os trabalhadores para receber esses valores? Isso, essa é uma pergunta muito importante. Os trabalhadores, eles estão, número 1, de prioridade para o recebimento das suas verbas trabalhistas. Então, antes de pagar qualquer outro débito, qualquer outro credor que a empresa tenha, ela vai primeiro pagar os empregados.
Agora a gente falou sobre dois caminhos, né? Tem esse processo judicial legal e tem aquela possibilidade da empresa simplesmente fechar as portas e o trabalhador ficar naquela situação complicada. Nesse caso, qual é o caminho que deve ser seguido para que os direitos sejam assegurados? Olha, nesse sentido também o empregado ele deve entrar com uma reclamação trabalhista, já garantir o seu seguro-desemprego e o saque do seu FGTS, e aí ele vai buscar um segundo mecanismo, que é a possibilidade de desconfigurar a personalidade jurídica da empresa. E aí, dentro desse processo, né, de despersonificação da personalidade jurídica, é possível que o empresário ele use o seu patrimônio pessoal para saldar essas dívidas trabalhistas. Mas é importante dizer que, para que isso aconteça, é necessário se verificar uma má-fé ou uma ausência de compromisso da empresa para com o seu trabalhador. No caso daqueles trabalhadores que foram demitidos pouco antes da empresa vir à falência, como é que fica a situação deles? Olha, antes da falência, segue o rito normal de rescisão contratual, onde possivelmente eles vão receber as suas verbas trabalhistas. E aí, não havendo esse recebimento, o empregado ele deve também entrar com uma reclamação trabalhista. Olha, a reclamação trabalhista ela é uma amiga importante do trabalhador, tá? Então, o trabalhador ele se sentiu lesado, ele deve sim entrar com uma reclamação trabalhista para que esses direitos dele sejam resguardados, sejam assegurados, para que ele consiga também sacar o seu FGTS, ter direito ao seu seguro-desemprego e também receber todas as suas outras verbas rescisórias, fruto de uma vida de trabalho. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação. Orientações importantes, não é isso, Almir? Importantíssimas, Aline. A gente continua junto aqui nesse AB1 de terça-feira. Muito obrigado por essas informações agora. Valeu! E é isso, pessoal. A campanha eleitoral já começou. A propaganda está liberada nas ruas e na internet, não é? Além de conhecer a proposta dos candidatos, o eleitor também pode acompanhar as pesquisas. Afinal de contas, a gente vai ver agora como é que elas são feitas. A gente vai também explicar por que os métodos são considerados confiáveis. Veja. É pouco provável que você já tenha sido entrevistado em alguma pesquisa eleitoral. Nunca. Não, ainda não. Até o momento não. Conhece alguém que já foi? Também não, por incrível que pareça, não. A probabilidade de ser entrevistado num desses levantamentos de intenção de voto é muito pequena. De acordo com as estatísticas dos institutos, a chance de ser selecionado para responder a uma pesquisa eleitoral no Brasil é equivalente à de ser sorteado em um estádio de futebol lotado. 0,002% de chance de você ser o escolhido. E você tem que atender aos critérios da pesquisa. O fundador da Quest, empresa que faz pesquisas há 10 anos, explica. É como experimentar uma colher de uma panela de sopa. Você não precisa tomar a panela inteira para saber se está salgado ou não. Você precisa mexer bem para ter certeza que todos os ingredientes estão colocados. Na pesquisa eleitoral é a mesma coisa. O que a gente faz é construir uma amostra que reproduza as características do eleitorado e, com isso, a gente consiga expressar bem o que pensa o eleitor, que é expresso, né, que é caracterizado pelos mesmos atributos e variáveis que são importantes no processo eleitoral. O entrevistador ele não pode simplesmente chegar na rua e escolher quem ele quiser. A pesquisa parte de informações sobre a população. A gente usa região, município, idade, sexo, escolaridade, outras características políticas, e aí a gente estabelece onde e quem deve ser entrevistado. É a partir daí que os entrevistados seguem uma metodologia para selecionar de maneira aleatória quem vai ser entrevistado. Isso é fundamental, gente, porque se você escolher as pessoas de uma maneira conveniente, você pode acabar ouvindo um grupo que não representa o eleitorado. Só de eleitores aptos a votar, o Brasil tem 158 milhões e 700 mil, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Uma das pesquisas da Genial Quest, feita em junho, ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais. Quanto maior a amostra, menor a margem de erro. O Instituto Datafolha foi fundado há 43 anos e também faz pesquisas. O Datafolha ele utiliza uma metodologia de abordagem em pontos de fluxo populacional. Então, esses pontos de fluxo eles são localizados dentro das cidades, né? Não são necessariamente pontos de grande circulação de pessoas, mas eles ficam dentro dos bairros.
Então, o pesquisador ele já vai para a cidade sabendo quantas pessoas ele tem que entrevistar. A pesquisa eleitoral ela é um quebra-cabeças, né? Então, assim, dentro do estado é feito um sorteio das cidades que vão compor a amostra e cada cidade vai ter um número de entrevistas determinado. E aí, no final, o conjunto de todas essas pecinhas que vão representar o eleitorado de Pernambuco, por exemplo. E ninguém que se oferece pode participar das pesquisas eleitorais. O pesquisador ele não pode escolher quem ele vai entrevistar, né? E como ele não pode escolher, também as pessoas não podem se candidatar a serem entrevistadas. Elas têm que ser realmente uma abordagem aleatória, e isso acontece em todo o Brasil, né? Então, a gente tem a pesquisa nacional e tem os estados, então a gente sempre segue os mesmos critérios para que tudo fique uniformizado. Por exemplo, em Pernambuco, uma amostra de cerca de 900 entrevistas. Então, a chance realmente de você ser entrevistado é pequena, mas essa quantidade de entrevistados com a distribuição correta pelas cidades, ela garante que esses 900 pessoas representem o total de eleitores do estado. Mesmo diante das poucas chances de uma pessoa ser selecionada, Shaina já participou, não só de uma, mas de 2 pesquisas de intenção de voto. Eu achei bem seguro, porque realmente eles não influenciam na resposta, a gente não se identifica, então é tudo realmente anônimo e seguro. Então eu acho interessante participar para saber, né, o nivelamento como realmente a galera está pensando, o termômetro das votações. As pesquisas tentam indicar qual o padrão da opinião pública de momento. E todas as informações da pesquisa ficam registradas na Justiça Eleitoral. A legislação determina que toda a pesquisa seja registrada com 5 dias de antecedência, para que todos tenham informações transparentes e o eleitor possa exatamente saber qual é o número de eleitores daquela pesquisa, qual foi o instituto. Então, na hora que divulgar, tem que ter todas essas informações, tá? Qual é o nível de erro, qual foi o número do registro da pesquisa. Aí vai aparecer lá, o número do registro da pesquisa no TSE é esse. A partir desse número, o eleitor pode ir no site do TSE, no campo Pesquisas Eleitorais, e ter à disposição as informações adicionais. Por exemplo, vai estar disponível lá qual o formulário que foi aplicado, qual é o gênero, quais são os bairros que foram feitos essa pesquisa. Como são 5 dias antes de realmente essa pesquisa ser divulgada, se alguma parte interessada, no caso vai ter que ser um partido político, um candidato, entender que tem algum erro, falta alguma informação, ele vai pedir a suspensão no âmbito judicial. Então aqui vai ser julgado pelo tribunal. Mesmo quem nunca participou das pesquisas reconhece a importância delas. Tenho a certeza de que ela influencia bastante e que dá um cenário da situação eleitoral naquele momento. Tem pessoas que não estão decididas em relação ao voto e às vezes tendem a votar em quem está com vantagem na pesquisa. É uma forma de você decidir. Tem muitas pessoas ainda que não tem o seu candidato, né? Então, através das pesquisas, talvez possa fazer com que ele reflita para ter o seu candidato certo. Lucas vai votar pela primeira vez e já entendeu. Pesquisa é importante para você ter uma orientação do que vai acontecer no dia, de você acompanhar o que pode acontecer no nosso futuro, mas em relação a voto, a escolha em si é melhor, eu acho, pelo menos, escolher pelas propostas do político que você mais se identifica. A pesquisa eleitoral, ela tem como objetivo contar a história da eleição, né? Então, ela não é simplesmente para dar um número final, que esse número tem que ser exatamente igual ao número que vai ser divulgado pelo TSE quando as urnas forem abertas. A pesquisa eleitoral, ela acontece durante o período eleitoral, em várias rodadas, e ela vai contando a história da eleição. E é mais uma fonte de informação para o eleitor. Então, o eleitor ele vai ter disponível as candidaturas, a propaganda eleitoral, os debates e a pesquisa eleitoral também, que faz parte desse conhecimento e dessas informações que ele vai ter para poder decidir seu voto. Então agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição, claro, você vai ver, a nossa equipe circulou pela cidade para ver um pouco dos impactos urbanos por conta das chuvas aqui em Caruaru nessa terça-feira e ainda uma reportagem que a gente preparou com orientações sobre como controlar a ansiedade em relação às provas do Enem, hein? A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. 12h, 5 minutos, a gente volta já.
O seu AB1 está de volta, agora 12h07, e a gente vai dar um giro para ver a movimentação do trânsito nessa terça-feira, nesse começo de tarde, asfalto molhado lá no centro da cidade também. Essa câmera fica na Avenida Rio Branco e essa é a movimentação dos veículos que saem aí mais à esquerda do seu vídeo, na parte central, ali da rua Armando da Fonte. Há quem faça uma conversão ali, ó, à esquerda, não é, para pegar a Avenida Rio Branco. Tem gente que segue direto ali no sentido da estação ferroviária, da Via Parque, e a gente percebe a movimentação de muitos pedestres também nessas imagens ao vivo. Pois é, pessoal, desde ontem à noite está chovendo aqui em Caruaru. Por isso que hoje foi dia de pegar o agasalho lá no guarda-roupa, guarda-chuva, sombrinha e encarar as ruas no caminho para a escola e para o trabalho. Acho que a gente até tem mais imagens ao vivo aqui da cidade para ver. Olha essa imagem, que imagem bonita, não é? Nuvens bem carregadas, e a gente percebe como é que está a cidade nesse instante, nesses detalhes aí na telinha do AB1. A nossa equipe deu um giro pela cidade para verificar se teve alagamento em alguns trechos, não é? Então a gente vai falar ao vivo com Joel Almeida. Ele esteve em vários locais agora pela manhã. Não é isso, Joel? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Muita chuva, Almir. Boa tarde, uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no nosso AB1. Essa chuva começou a cair ontem, a noite inteira, a madrugada também de chuva, e hoje de manhã a cidade já amanheceu com uma chuva forte. E desde as primeiras horas da manhã o caruaruense já enfrentou dificuldade para chegar nos compromissos, para ir à escola, ao trabalho, a consultas médicas. E essa chuva duradoura já foi o bastante para causar diversos estragos pela cidade. Ruas alagadas, lugares com várias poças de lama, um trânsito lento, mais caótico. A gente sabe que a chuva é um fenômeno natural, mas é nesses momentos que o caruaruense entende que ele está vivendo no passado, enfrentando os mesmos problemas ano após ano, chuva após chuva. O Matheus Guerra e eu demos um giro pela cidade para mostrar esses problemas muito latentes. Vamos ver. Desde as primeiras horas do dia, a cidade já acordou encharcada. Dificuldades para chegar aos compromissos. Na entrada das Boa Vistas 1 e 2, a chuva também deixou partes da Avenida Caruaru desse jeito. Quem mora ou trabalha aqui diz que os alagamentos se repetem. É péssimo, tem muito risco, muita gente pode escorregar, se machucar, não ver se tem um bueiro na rua, um buraco, sabe? Porque fica tudo molhado. Eu queria que tivesse a maioria, né? Porque os bueiros aparentemente estão todos alagados, assim, tá tudo entupido, não tem nada assim que melhore, então eu queria muito que viesse alguém para dar uma olhada nisso. Olha lá, a Boca de Lobo novinha, ó. Nova zero ali, tem outra ali também, faz o serviço, mas o desnível aqui é muito grande e aí sempre é assim, sempre dá alagamento, ó. Nada de drenagem também na Avenida Belém de São Francisco, na Boa Vista 2. Sofre muito buraco, alagamento, fica difícil, acidentes constantes. Esse é um trecho que sempre alaga? Sim, sempre alaga e nada é feito. É ruim, arriscando a vida dos pedestres e a manutenção do carro também. Benedito é dono desta farmácia. Ele conta que em outras chuvas a água já invadiu o estabelecimento. Toda vez que qualquer chuvazinha que dá, alaga tudo aqui, alaga o bairro todo, essa parte ali na entrada. Quando passa carro com frequência, entra água na farmácia. Já falei com o pessoal da obra que vieram lá, os bueiros aqui do bairro, e até agora não resolveram nada. Além da chuva, quando chove alaga, tem o problema do esgoto, que é um ano todo escorrendo esgoto aqui na frente do estabelecimento. E agora é junto os dois, né? Exatamente, é os dois. Na Avenida João Soares de Lira, no Panorama, o temporal derrubou galhos desta árvore. Na Praça da Nova Caruaru, um poção de água se formou entre a rua e a calçada. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, emitiu um alerta de chuva moderada aqui para o agreste do estado para esta terça-feira e também para amanhã. Mas quando chove assim de forma duradoura, o caruaruense sofre com os mesmos problemas. Alguns deles, em partes diferentes da cidade, têm uma dificuldade ainda maior, como aqui no bairro do Afonsinho. À medida que a chuva cai, a água do canal sobe e deixa moradores como Dona Marlene em alerta. Ela já passou por 3 enchentes e perdeu tudo. Esta obra foi feita recentemente, mas ela conta que passou mais uma noite em claro. A gente fica preocupado, não dorme direito, porque dia assim o riacho encheu, aí já tem que estar
Porque, querendo ou não, se for caso de madrugada, a gente fica com medo, né? Porque já tivemos dificuldade para sair, né? O povo ajuda, vem um vizinho, vem outro, ajuda para tirar as crianças. E é o principal, que tem que tirar os filhos, os documentos, o resto a gente deixa para trás. Em ruas como essa, sem calçamento, a via ficou praticamente intransitável. O que é que você espera? E agora, né, com essas eleições, que o governo que venha a se eleger, né, possa consertar essas coisas, né, para melhorar nossas vidas. Olha aí como essas chuvas, elas mudaram a rotina, mas causaram diversos transtornos. Quem mora em áreas ribeirinhas deve ficar atento por causa do nível dos canais, dos rios, né? A gente sabe que quanto mais chove, mais o nível aumenta e pode transbordar e alagar não só as ruas, mas também invadir casas e causar prejuízos, não só financeiros, à saúde e pode também causar mortes. A gente também tem, inclusive, uma nota da Prefeitura de Caruaru, que disse, por meio da Secretaria Executiva de Esportes, que, em decorrência das chuvas registradas no município, a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares foi cancelada no município. A Agência Pernambucana de Água e Clima, como eu disse na reportagem, informou que um aviso em estado de atenção foi indicado aqui para a região do Agreste Pernambucano, região metropolitana do Recife e também a zona da Mata Sul. Esse aviso diz que o seguinte: a previsão da APAC indica a continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada, pontualmente forte ao longo desta terça-feira, dia 18, e também ao longo da quarta-feira, nessas regiões que eu citei. Portanto, é importante que todo mundo, não só aqui em Caruaru, fique atento a essas chuvas, porque o aviso ele permanece até amanhã. A gente procurou a Agência Pernambucana de Águas e Clima para explicar mais para a gente. Vamos ouvir. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2026, tivemos acumulados significativos em Pernambuco, principalmente na Mata Sul e no Agreste Meridional. A gente pode ver aqui nessa imagem que é o acumulado das últimas 24 horas e tem os pontos em vermelho, que significa chuva acima de 100 milímetros, como foi o caso de Bonito, no Agreste, que choveu um pouco mais de 100 milímetros. A previsão para hoje é de continuidade de chuva até moderada nas próximas horas. Por isso, a APAC enviou um aviso laranja para a Mata Sul, amarelo para o Agreste e para a região metropolitana. A chuva ainda deve se concentrar entre a Mata Sul, Agreste, região metropolitana, pancada até moderada, e no período da tarde e noite a gente deve ter chuva começando a chegar na Mata Norte do estado de Pernambuco. Está aí o aviso da Agência Pernambucana de Água e Clima, a APAC, que trouxe essa informação sobre a continuidade dessas pancadas de chuva até amanhã. Portanto, é importante colocar um agasalho na bolsa, sair com guarda-chuva, se puder evitar esses lugares com alagamentos, evitar também transitar com carro, motocicleta nesses locais, porque a gente sabe que pode causar algum dano ao veículo e, claro, não insistir se essas ruas estiverem alagadas. A gente sabe do risco potencial também de algumas doenças para quem está andando a pé, para quem está andando de bicicleta. É preciso ter atenção, não é só uma chuvazinha pequena. A gente sabe que a chuva é um fenômeno natural, a natureza vai mandar essa chuva, mas é preciso que os municípios eles tenham atenção para evitar com que esses desastres aconteçam em costas de morro, também em áreas ribeirinhas. A gente sabe também da importância de ajeitar, de investir em diversos pontos do município para evitar esses transtornos. Não é isso, Almir? É isso, Joel. Muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, monitorando a movimentação na cidade. As nossas equipes estão circulando e a qualquer momento a gente traz novas informações. O AB1 segue até a 1 da tarde. Tem muito jornal pela frente e a gente vai seguir acompanhando tudo. Joel, muito obrigado por essas informações, hein? Valeu! Agora a gente vai seguir até a redação. Fábio Gomes está chegando com os destaques do nosso portal. Entre os assuntos, pessoal, tem o caso de uma criança que foi atacada por cães da raça Pitbull em Santa Cruz do Capibaribe. Como foi que isso aconteceu com essa criança, hein, Fábio? Uma boa tarde para você.
Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui desse AB1. Isso aconteceu ontem à noite, no loteamento lá em Santa Cruz de Capibaribe, e nessa criança, ela estava passeando com o cachorro dela, que é da raça Poodle, quando acabou sendo atacada por 3 pitbulls. De acordo com o pai dessa criança, ele fez uma publicação nas redes sociais informando, né, que a filha estava passeando com o cachorro num loteamento, né, conhecido como Loteamento Flórida, quando acabou sendo atacada por esses animais. Ela ficou ferida e o cachorro, né, que era da família, acabou sendo morto. Uma pessoa que passava com uma motocicleta lá no Loteamento Flórida no momento desse ataque acabou filmando esse ataque desses 3 cachorros de raça Pitbull a esse cão, né, de menor porte. Essas imagens são muito fortes, né, comovem bastante quem assiste nesse momento. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, que informou que encaminhou essa ocorrência para os órgãos competentes. A criança, ela teve um ferimento no braço e foi socorrida para uma unidade hospitalar, depois transferida aqui para o Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Através das redes sociais, o pai dela, o Emerson Araújo, informou que ela não está em estado grave, né? Ela não está em situação de perigo. A Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe também emitiu uma nota informando que esse caso está sendo apurado, né? Eles estão tentando identificar esses animais para que eles sejam recolhidos e encaminhados para a AME Animal. E além disso, a gestão municipal também fez algumas recomendações de segurança para a população. No caso de identificar algum desses animais, a orientação é que a população evite se aproximar e entre em contato com o Centro Integrado de Monitoramento e Operações pelo telefone 819 9615 6389. A gente segue acompanhando aqui esse caso também. Desejamos, claro, uma rápida recuperação nessa criança que ficou ferida e vamos acompanhando, né, Almir? Vamos acompanhando sim, até porque não é o primeiro relato de ataque de cães dessa espécie. Evidentemente, é preciso acompanhar os especialistas, o que eles têm a dizer a respeito disso, né? Com relação à própria raça, enfim, sem criminalizar, porque a gente está falando a respeito da própria natureza. Mas é preciso que a gente consiga compreender quais são também os nossos compromissos em relação ao homem e aos cães, nesse caso em relação aos pitbulls, não é? A gente precisa compreender, a gente reforça aqui também o desejo de recuperação pela criança, não é? Esse susto, grande susto, e a gente vai seguir acompanhando essa história sim. No G1, Fábio, também tem informações a respeito de um crime que aconteceu lá no sertão do estado, né? Tem sim, Almir. Inclusive, esse crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens também chamam muita atenção porque os criminosos assassinaram essa vítima no momento em que ela estava andando com a criança em via pública. As câmeras de segurança flagraram esse momento, né? Os criminosos aparecem nesse carro prateado e efetuam diversos disparos contra esse homem de 47 anos. Ele foi identificado por Eziel Cavalcante de Sá. Esse crime aconteceu na manhã de ontem. A Polícia Civil está investigando esse caso, né? Até o momento, a motivação e a autoria desse crime não foi informada, né, para não atrapalhar realmente os rumos das investigações. E, claro, o G1 teve acesso a essas câmeras de segurança. É possível a gente ver no momento, né, que ele está andando com essa criança, levando ela possivelmente para a escola, né, ele está com uma mochila nas mãos, e no momento dos disparos, esse homem acaba caindo em uma das calçadas e a criança, né, com susto, acaba correndo para perto do corpo dessa vítima, né, que já estava morta. A Polícia Civil informou que, graças a Deus, né, felizmente, essa criança não ficou ferida. Esse caso segue em investigação e também nós seguimos acompanhando aqui o que dizem, né, onde vai os rumos dessa investigação por parte da Polícia Civil, Almir. Cenas absurdas de violência, hein, Fábio? Cenas absurdas, a violência não considera nada, não considera ninguém, sequer uma criança, não é? É um absurdo a gente ter um registro desse tipo, um crime como esse acontecendo em plena luz do dia e essa criança, um absurdo total. Fábio, obrigado por essas informações aqui no G1. Daqui a pouquinho você está voltando com outras informações, né? Volto sim, Almir. Até já. Até já. Agora é 12h21, pessoal. Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre o Enem 2026 que está chegando, porque além daquela rotina com muito estudo, os estudantes também precisam lidar com a ansiedade antes daquela maratona de provas. Segundo os especialistas, conciliar os estudos com um momento de descanso e de lazer é fundamental para equilibrar os sentimentos nessa fase. Vamos ver? Na sala de aula, a ansiedade dos alunos devido ao Enem aparece através do cansaço, do medo da reprovação, da autocobrança excessiva. Os professores lidam constantemente com esse comportamento.
tudo aquilo que foi estudado, tudo aquilo que foi preparado durante uma vida inteira de sala de aula, acaba no terceiro ano, no último ano, culminando aí com o vestibular. Então é muita preparação, né? Toda essa cobrança que vem do próprio estudante, né? De maneira muitas vezes sem perceber da família, mas a família dando um apoio, isso é fundamental. Então essa ansiedade a gente sabe que é comum, é normal, é natural. A grande questão é como administrá-la. Como fazer com que essa ansiedade não atrapalhe na hora da prova, próximo à prova, o momento em que eles estarão ali nas escolas respectivas fazendo a avaliação. Isso aqui é importante trabalhar isso aí durante o ano. De acordo com o INEP, o Enem 2026 tem o maior número de candidatos desde 2020. São mais de 5 milhões de inscrições confirmadas. Esse número pode deixar os estudantes ainda mais ansiosos, mas a recomendação é esquecer a concorrência e lembrar que existem oportunidades distribuídas em todo o país. Entender uma coisa, eu vou fazer a minha parte, né? Independente da concorrência, independente daqueles que vão fazer, até porque hoje não, desde 2009 do novo Enem, é um sistema que a gente chama único, né? Esse sistema, ele representa o SISU, que ele está concorrendo com alunos do país inteiro. Então ele tem que ter isso na mente, como era antigamente regionalizado. A concorrência dos cursos da Universidade Federal de Pernambuco, aí só tinha aqui em Pernambuco. Hoje não, hoje você participa de uma rede onde você pode cursar em qualquer instituição do Brasil. Então esquece o concorrente, faça a sua parte, dedique-se, que isso é que é fundamental para o seu êxito. Os alunos buscam maneiras de amenizar a ansiedade através do lazer e de momentos com amigos e familiares. Eu acho interessante ter alguns dias para a pessoa descontrair mais, dias que você não é obrigado a estudar, onde você pode também ficar com seus amigos, que também são muito importantes para discutir algumas questões que você não entende, porque as pessoas têm conhecimentos que às vezes você não tem, e quando você compartilha, você chega muito mais leve na prova. Eu acho que nesse período do Enem é importante a gente estar conciliando a escola, o estudo e principalmente esse momento de lazer com os amigos, com a família, para estar fugindo ao máximo dessa pressão, principalmente agora nesse segundo semestre, que as provas estão mais apertadas, agora nós temos mais simulados, mais vestibulares, então acho que esse momento com os amigos, com a família, ajudam muito a gente. Esta psicóloga explica que para preservar a saúde mental e física do estudante, a rotina de estudos deve estar alinhada com as rotinas de sono e alimentação, que muitas vezes são deixadas de lado durante o período de estudos para o Enem. A especialista ainda alerta sobre o consumo excessivo e perigoso de bebidas energéticas para se manter acordado durante os estudos. Então a gente senta para entender como está a rotina deles, então quantas horas de sono, como está essa higiene do sono, o tempo de tela, né? A tela, ela tem sido um instrumento que tem desregulado muito esse tempo dele durante as atividades. Então, quando ele perde o controle de tudo isso, no excesso da falta do tempo do sono, excesso de tela, vai desregulando também a alimentação, não é? Porque vai consumindo ali alimentos energéticos, excesso de cafeína, achando que vai ajudar, mas vai deixando ele mais agitado, mais ansioso. E também a falta de atividade física. A gente sempre orienta aqui que ele busque também uma pausa nessa rotina, porque ele está muito hiperfocado em dar conta e gerenciar todos os conteúdos que ele precisa, não é? Focar para o dia do Enem, aí que eles estão aí no terceirão, né? Ansiosos para realizar o projeto de vida deles, não é? Os sonhos e alcançar e entregar essa expectativa que seus familiares e seus amigos estão aí aguardando, não é? Para que eles cheguem a esse dia aí e alcançar um sucesso, mas é preciso observar toda essa caminhada, todo esse planejamento. Então a gente orienta muito que ele também tenha essas pausas, que ele olhe para si, é o olhar para dentro, para que ele observe toda essa rotina e que ela fique bem estruturada. Muito bem, tem intervalo chegando por aí. Na volta tem o AB Esporte, hein? Para a gente falar sobre a volta do Serrano para a disputa do estadual, nesse novo formato do Campeonato Pernambucano. Legal, né? O Serrano de volta. É isso, seu AB1 volta daqui a pouquinho também. 12h, 26 minutos agora.
A B1 de volta para você, meio-dia, 29 minutos. Vamos dar um giro também para ver um pouquinho mais da movimentação do trânsito. Olha lá, isso é a imagem que a gente está vendo agora. Essa imagem é de Santa Cruz do Capibaribe, esse trecho aí da PS 160, trecho local, tempo fechadíssimo lá em Santa Cruz também, bastante chuva. É importante a gente sempre enviar aquele alerta para o motorista, para o condutor de veículo que vai cruzar as rodovias estaduais, as rodovias federais também. Muito cuidado, muita prudência, faróis acesos, enfim, todo cuidado para evitar acidentes, né? A gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição, então nada de acelerador no canto, com cautela, dirigindo, prestando atenção na movimentação para chegar em paz no seu objetivo, no seu destino, não é? Essas imagens são ao vivo lá de Santa Cruz e a gente percebe a movimentação nesse instante. Agora a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha na previsão do tempo também, em algumas cidades aqui da nossa região. A gente sempre vê como é que está o Agreste, Zona da Mata, Sertão. Começando aqui pelo Agreste tem Jataúba. Olha aí, ó, mínima de 21, máxima de 28 graus por lá. Na Zona da Mata, Quipapá, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Itacaratu fica lá no Sertão, mínima de 21 e máxima de 30 graus, hein? E vamos em frente com o seu AB1, porque está acontecendo aqui em Caruaru mais uma edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, pessoal. É um mutirão muito importante, dedicado à realização de audiências para acelerar processos e medidas protetivas também. Além disso, tem uma campanha de conscientização para ajudar no combate à violência doméstica e familiar. Os detalhes com a Aline Mello, que continua com a gente e tem ao vivo essas informações agora. Aline. Perdemos o contato com a repórter Aline Mello, não é? E a gente vai tentar restabelecer esse contato para conversar com ela e trazer essas informações a respeito dessa programação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos seguindo? Porque hoje é celebrado o Dia do Estagiário, uma data dedicada aos estudantes que unem a teoria da sala de aula à prática no mercado de trabalho. As informações a gente confere então com o Joel Almeida, não é? Ele vai trazer essas informações sobre oportunidades de estágio. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Olha só, no Brasil estima-se pelo Instituto Anísio Teixeira que há pelo menos 1.200.000 estagiários, pessoas que têm aquela bolsa de estágio, estão aprendendo no ensino médio, técnico ou também no ensino superior e conseguem essa contrapartida, esse ensino ali na prática com as empresas. Em troca disso, a empresa também ganha muito, porque ganha ali uma visão nova, né? Às vezes tem aquela visão mais tradicional, ganha essa visão nova desse profissional que está em construção. E olha, para comemorar o Dia do Estagiário aqui em Caruaru, vai ter festa aqui no IEL, que faz essa ponte entre esse estudante que está precisando dessa bolsa de estágio e também essas empresas, até indústrias, inclusive. Essa festa vai ser aqui no prédio do IEL, em Caruaru, que fica na rua Padre Félix Barreto, no Maurício de Nassau. Quem vai explicar mais para a gente é a coordenadora de operações do IEL, a Juliane Mery, que está aqui conosco. Juliane, boa tarde para você. O que é que as pessoas podem esperar dessa festa, desse evento aqui, só para os estagiários? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o Instituto Evaldo Lodge não podia passar barato, uma data tão importante, o dia de comemorar o Dia do Estagiário. Hoje nós temos uma programação intensa, a gente começa com ginástica laboral, temos um game com quiz sobre o programa de estágio, sobre a legislação de estágio, premiando cada aluno que acertar as nossas perguntinhas super fáceis sobre o dia a dia, a rotina do estagiário. Nós vamos ter uma excelente palestra com o Odilon falando sobre quais são as habilidades que esse aluno ele precisa desenvolver para ele ser o profissional que o mercado está precisando. Nós vamos ter mais sorteios, mais bonificações, um dia de comemoração, um dia de troca de experiência, de troca de conhecimento e um dia de comemoração para o estagiário aqui da nossa região do Agreste e os estudantes também. Começa de que horas e vai até que horas essa programação? Nós estamos prontos agora a partir das 13 horas da tarde para a gente estar recebendo esse aluno. A programação começa de 1h30 e vai até as 17h30. Então, vai ser a tarde toda de diversão, de conhecimento, de oportunidade para que todos os estagiários e alunos. Então, quem já não está conosco inscrito no evento pode vir, que nós temos capacidade de receber alunos do ensino médio, técnico e superior. Podem vir aqui para o IEL participar conosco dessa comemoração.
Muito obrigado pelas informações. E olha só, Almir, o bacana é que o IEL faz essa ponte entre quem está precisando dessa bolsa de estágio e também essas empresas. As pessoas podem procurar o IEL para tirar as dúvidas e também o site do IEL, onde as pessoas podem pesquisar essas vagas, tá certo? Rua Padre Félix Barreto, aqui bem pertinho, por trás da estação ferroviária. Agora eu vou dizer que eu queria ser muito estagiário, sabe por quê? Porque olha só a quantidade de brindes que vai ser entregue hoje. Esses são alguns dos brindes, ó. Tem caixinha de som, Alexa, tem muita coisa bacana. Então, fica o convite para você que é estagiário, tá certo? Eu volto com você, Almir. Valeu, viu, Joel? Muito obrigado pelas informações. A gente felicita também, manda um abraço aí para todos os estagiários em todos os segmentos profissionais. Essa é uma fase tão importante de formação, de ouvir os mais experientes também, compor essa carreira da melhor forma possível. Valeu, viu, Joel? Bom trabalho para você. Vamos voltar à redação agora. Fábio Gomes está chegando com outros destaques do G1 Caruaru e região. Agora a gente tem notícias até mais leves, falar sobre coisa boa também, não é, Fábio? Porque tem informações sobre o pagamento do Bolsa Família, não é isso? Exatamente, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse ABU de terça-feira, né? Um outro destaque que a gente traz agora, falando aqui sobre o Bolsa Família 2026, é que a Caixa Econômica Federal informou que os pagamentos para aqueles beneficiários com o final do NIS1 começam hoje. A gente já adiantou aqui reportagem no G1 falando sobre a previsão dos pagamentos e aí os beneficiários do NIS1 começam a receber esse pagamento hoje. De acordo com a Caixa Econômica Federal, né, esses pagamentos serão sempre disponibilizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês de forma escalonada e a exceção é o mês de dezembro, que é quando esses pagamentos são antecipados. Para saber a data correta do recebimento, o beneficiário ele precisa conferir o último dígito do NIS que está impresso no cartão do programa. As pessoas com o final do NIS 2 recebem a partir de amanhã, o final NIS 3 recebe na quinta-feira e o final NIS 4 recebe na sexta-feira. O calendário completo pode ser conferido aqui na nossa reportagem do G1 e a gente tem também a previsão de pagamentos para os próximos meses. Em setembro, a previsão é que esse pagamento seja efetuado entre os dias 17 e dia 30, em outubro, entre os dias 9 ao dia 30. Para conferir mais detalhes sobre esse assunto, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e conferir essa reportagem disponível no nosso portal, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. E para quem anda estudando um bocado para concurso público, tem informações no G1? Tem sim, meu amigo. A gente tem notícia boa aqui no G1 para os concurseiros que acompanham a ABU1. Mas toda semana a gente atualiza a nossa lista com os principais concursos que estão abertos no estado de Pernambuco e atualmente quase 700 vagas estão sendo ofertadas através de concursos e seleções simplificadas em todo o estado. Tem oportunidade que pode chegar até R$15 mil. A gente separou aí na tela alguns dos principais concursos que estão em aberto, né, na nossa área de cobertura. Entre eles aparece o concurso da Câmara de Belo Jardim, que tem inscrições até a próxima quinta-feira, dia 20. Então, o concurseiro que tem interesse no concurso da Câmara de Belo Jardim tem que ficar de olho para não perder esse prazo. São 57 vagas de níveis fundamental, médio e superior e salários que podem chegar até quase R$3 mil. A Prefeitura de Alagoinha, outro município aqui do interior de Pernambuco que faz parte também da nossa área de cobertura, também tem concurso aberto. As inscrições vão até o dia 24 desse mês. São 84 vagas de nível médio, técnico e superior com salários que ultrapassam os R$3 mil. A Prefeitura de Custódia também tem oportunidade, com inscrições até o dia 31 de agosto. São 11 vagas de nível médio e superior com salários que chegam até R$3.200. E a gente fala também a respeito do concurso, né, da Prefeitura aqui de Caruaru, que tem inscrições abertas até o dia 8 de outubro. São 20 vagas para nível superior para diversos cargos e salários que podem até ultrapassar os R$6 mil por conta das gratificações. Apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela, o concurseiro, né, o interessado aí em uma maior estabilidade, uma maior remuneração financeira, pode estar acompanhando todos esses detalhes aqui no G1, Almir. Muito bom, hein, Fábio? Muito bom. Muito obrigado, então, pelas informações. Você continua aí na redação, apurando outros assuntos. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Valeu, Fábio. Grande abraço. E a partir de amanhã, pessoal, no Sesc de Garanhuns vai rolar a mostra de música Leão do Norte, hein? Uma programação super bacana e gratuita. Leonardo Costa está chegando ao vivo e tem todos os detalhes pra gente. Conta tudo, Léo. Boa tarde para você.
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A partir de amanhã, às 5 horas da tarde, o Centro Cultural do Sesc Garanhuns vai se tornar palco aí da música autoral agrestina. Esse evento chega ao interior, começa às 5 da tarde. Quem vai passar mais detalhes para a gente, porque é um evento gratuito, é Juliana Aguiar, que é produtora cultural aqui do Centro Cultural do Sesc Garanhuns. Conta para a gente qual o principal objetivo desse evento. A Mostra de Música Leão do Norte, ela visa ser um espaço de valorização e fortalecimento da música autoral pernambucana. E aqui em Garanhuns a gente tem um recorte especial da música autoral agrestina. Então, a proposta é essa, gerar um ambiente onde público, artista e obra possam se encontrar e que dessa confluência saiam aí dias melhores e mais fortalecidos para a música autoral pernambucana. Muita vivência para esses artistas locais, né? E você me disse que vai ter um espaço para as mulheres. Justo. Nós iremos promover uma vivência, uma formação entre 10 artistas, mulheres da música aqui de Garanhuns, e as artistas Mary Lemos, Joana Terra e Esther Liu. Ou seja, será uma vivência que acontecerá 19, 20 e no dia 21 elas farão uma demonstração dessa construção, que vai aí trilhar caminhos desde a gestão da carreira artística, a como produzir um show, a como vender e a como circular com a obra autoral. Quando a gente fala da programação, é oficina, palestra, tem muita coisa, né? Isso. As meninas da música autoral aqui de Garanhuns vão estar nessa vivência e aí nós temos ainda amanhã, para abrir as ações lá no Teatro Reinaldo de Oliveira, aqui no Centro Cultural Sesc Garanhuns, a gente vai ter a exibição de um álbum visual Raízes do Quilombo com a nossa querida mestra Zéza do Coco, e em seguida a gente vai ter o show do Facheiro com Nino Alves e Lucas Dan, que também vai contar com a participação da mestra Zéza do Coco. E ao final a gente vai ter uma roda de conversa e de diálogo sobre a música autoral, sobre essas vivências e confluências, que será mediado por Stephanie Metório, produtora e artista aqui de Garanhuns. E aí a gente chega na quinta-feira, dia 20, com o segmento da vivência e traremos também uma cantoria belíssima que vai aí trazer a força da poesia e da música nesse espetáculo com Rodrigo Nojosa, Poetisa, Bela Carrum, Revoredo, Zé Barreto de Assis e Adalberto. E na sexta-feira, além de ter o fechamento com a culminância do que as mulheres da música de Garanhuns irão produzir, a gente fecha a noite com um show de virgulados. Então, o centro está aberto e vem viver com a gente e fortalecer a música autoral pernambucana e agrestina. Juliana, muito obrigado pelas informações. Eu vou passar o WhatsApp aqui do Sesc Garanhuns, que é 87-3762-3154, se você tiver alguma dúvida, ou vai lá no sescpe.org.br e tira todas as dúvidas também. Começa amanhã e a gente lembra que é tudo gratuito por aqui, viu, Almir? É bom demais, né, Léo? Muita música, né? Novas gerações de músicos também, muitas meninas fazendo um som super legal, essa mostra de música Leão do Norte. Valeu, viu, Léo? Muito obrigado à nossa entrevistada também. Então vamos aproveitar para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Na Cidade das Flores, o dia deve seguir assim como a gente está vendo. Muitas nuvens, tempo fechadinho por lá também. São imagens aí do Agreste Meridional. A noite deve seguir assim com o tempo fechado. Agora, os termômetros estão marcando 23 graus em Garanhuns e a temperatura mínima é de 19 graus por lá, hein? Então vamos em frente, vamos retomar aquele assunto que está acontecendo aqui em Caruaru. É uma edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. É um mutirão, pessoal, muito importante, dedicado à realização de audiências, até para acelerar processos e medidas protetivas também. E, além disso, tem uma campanha de conscientização para ajudar no combate, no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A Aline Mello está aqui com a gente refez o contato e ela vai trazer os detalhes agora. Não é isso, Aline?
É isso, Almi. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o Dr. Marupiraja Ramos Ribas. Primeiro, para entender, essa é uma semana, claro, que tem foco na conscientização e no combate à violência contra a mulher, mas a semana também abarca outros processos. Quais são os casos que são julgados ao longo dessa semana, doutor? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. A iniciativa foi do Conselho Nacional de Justiça, criando essa semana da justiça, né, da paz na casa das pessoas. Logicamente que o foco principal é a violência doméstica contra a mulher. E faz com que o juiz aqui de Caruaru da violência doméstica contra a mulher da vara específica, é o doutor Idemar, assim como o promotor de justiça que atua, tem o cuidado de fazer uma pauta durante esse mês de agosto, concentrada de audiências, principalmente aqueles processos mais antigos, que podem correr o risco de prescrição, de decadência, ou então de réus presos. Mas a violência não fica apenas restrita à mulher, que realmente vem sofrendo muito, e fica também para os casos de perturbação do sossego, brigas de vizinhos e outras situações que atormentam as famílias, né? E nisso nós também concentramos aqui no Juizado Especial Criminal, até o final do mês de agosto, uma pauta desses casos. Riacho das Almas, que nós julgamos as situações de lá, e aqui de Caruaru. Então também temos essa preocupação de proteger a casa das pessoas em relação a esse tipo de violência, essa violência vindo da perturbação ao sossego, vindo da briga, das agressões. Mas o foco principal é proteger a mulher dessa violência, acelerar as medidas protetivas, principalmente aumentar o julgamento dos casos para que possa amenizar a situação e punir os agressores dessa violência que precisa terminar. Além dessas audiências, desse mutirão de audiências, nós também temos uma campanha de conscientização vigente. Quais são as ações promovidas aqui em Caruaru, na região também, pensando nessa conscientização contra a violência à mulher, doutor? São várias iniciativas, né? Por exemplo, a SES UNITA vai realizar amanhã, às 13h30, uma palestra, né, com várias pessoas discutindo o Agosto Lilás, né, dedicado à violência contra a mulher. E no dias 28, 29 e 30 de agosto vai ter o Festival Pernambuco Meu País. E, mais uma vez, o juizado itinerante desse evento vai ter a Sala Lilás. A Sala Lilás foi implantada pela primeira vez no Juizado do Forró desse ano e fez quase 10 atendimentos a mulheres que sofreram violência no Pátio do Forró. Foi um sucesso absoluto, contou com o apoio do curso de psicologia da SES UNITA, então foi um sucesso porque estivemos presentes para dar aquele atendimento, aquele conforto para as mulheres que sofreram violência. E eu deferi também, em regime de plantão, as medidas protetivas, imediatamente punindo aquelas pessoas que estavam ameaçando, agredindo verbalmente ou até agredindo fisicamente as mulheres durante o evento. Isso vai se repetir novamente durante o Pernambuco Meu País, o festival que vai ter agora aqui em Caruaru, no final do mês de agosto. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações. Almir, volto com você. Aline, muito obrigado pelas informações e pelas orientações. É isso, né, pessoal? Já foi o tempo em que violência doméstica era algo que alguém escutava e deixava para lá, porque era um problema do vizinho. Nada disso, é um problema social, é um problema nosso e a gente tem que ajudar a enfrentar. E uma das formas é a denúncia, naturalmente, como a gente percebeu nessa conversa da Aline Mello com o juiz Marupiraja Ramos. Muito obrigado, viu, Aline? Bom trabalho para você. Então, simbora para o AB Esporte, porque tem time do Sertão que garantiu vaga no novo Campeonato Pernambucano. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, vai contar que time é esse. Fala, Herbert, boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligado no nosso AB1 desta terça-feira. E um alô muito especial para a turma de Serra Talhada. Vai ter time da cidade na disputa do novo Campeonato Pernambucano. Já é destaque lá no nosso portal GE Caruaru e Região, uma matéria explicando todos os detalhes do retorno do Jumento de Aço, como ficou conhecido o time do Serrano, que tem um jumento como mascote. A equipe de Serra Talhada foi confirmada entre as participantes do novo Campeonato Pernambucano pela própria Federação Pernambucana de Futebol, que é quem organiza as competições principais aqui do estado. Em entrevista à rádio CBN Caruaru, o presidente da entidade, o Evandro Carvalho, garantiu que o Serrano vai jogar. A edição do novo estadual marca a unificação das divisões do futebol pernambucano e está prevista para começar em outubro.
O Serrano é uma equipe bem tradicional aqui da nossa região, teve um protagonismo interessante ali no começo dos anos 2000, participou pela última vez da primeira divisão do futebol pernambucano em 2009. Acabou tendo alguns problemas, o time chegou a ficar licenciado da federação por alguns anos, enfrentou algumas crises políticas e estava parado desde 2021. Agora o Serrano volta com tudo no primeiro turno do novo Campeonato Pernambucano. Importante ressaltar que o time, porém, não deve jogar ainda em Serra Talhada nesse momento. Um estádio na cidade de Paudalho deve ser o palco dos desafios do Serrano, segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Reinaugurado há 2 anos, o estádio municipal Laura Bandeira, popular Bandeirão, é o destino mais provável do Serrano e a gente fica feliz demais com esse retorno, né, Almir? Naturalmente, viu, meu caro Herbert? Claro que sim, a gente fica muito feliz. Tem essa questão do estádio que a gente vai acompanhar, tomara que seja só uma etapa, não é? Nessa reconstrução do Serrano, que é muito importante esse time jogar em casa, diante da sua torcida, né? Jogar lá no clima do sertão. Então é muito importante quando a gente vê essa reintegração de equipes que também têm história, têm torcida, defendem as suas respectivas regiões. O sertão precisa estar presente, claro, no Campeonato Pernambucano e a gente vai ficar feliz de ver o Serrano de volta aos estádios aí com a bola rolando, não é isso, Herbert? Exatamente, Almir. É importante mencionar que esse novo Campeonato Pernambucano ele está promovendo alguns retornos interessantes, né? Tivemos agora a confirmação do Serrano. Na semana passada já tivemos Petrolina dizendo que vai participar, 1º de maio dizendo que vai participar e tivemos também a confirmação do Salgueiro. Então, muito interessante a gente ver como esses times, especialmente do sertão, do interior do estado como um todo, estão agarrando essa oportunidade, né? O regulamento mudou, agora permite que esses times possam estar no Campeonato Pernambucano e é óbvio que a gente vai ficar aí de olho na sequência desses times que estão de olho no que precisam fazer para participar desse Pernambucano, viu, Almir? Claro que sim, Herbert Ramos. Além do Serrano, esses outros times já estão confirmados no estadual e os times, claro, têm requisitos, né, a cumprir para poder participar direitinho aí da competição, né não? É isso aí, Almir. São 4 tópicos que são muito importantes e os times precisam se ligar se quiserem participar. A nossa equipe preparou uma arte com esses temas e vai aparecer aí na sua tela. Se liga só nos tópicos que os times precisam seguir para participar desse campeonato pernambucano. Primeiro deles, demonstrações financeiras. Cada time precisa encaminhar os registros financeiros da temporada 2025, já de olho aí para poder participar desse Pernambucano da temporada 2026-2027. O time também precisa ter uma certidão negativa de débitos. O que isso significa? O time precisa comprovar na justiça que não tem nenhuma pendência, que não está devendo a ninguém, que não tem nenhuma pendência administrativa do ponto de vista financeiro também. Precisa comprovar que está com a licença em dia para participar das competições organizadas pela Federação Pernambucana de Futebol, então precisa apresentar essa licença para participar do novo Campeonato Pernambucano e precisa, olha só que tópico importante, indicação do estádio que vai realizar os jogos. Cada time precisa já informar no ato de inscrição do novo Campeonato Pernambucano qual estádio ele pretende mandar as partidas. E tem um detalhe, o presidente da Federação Pernambucana conversou com a nossa equipe e falou o seguinte: cada estádio só pode ser a casa de, no máximo, 2 clubes. Então a gente também vai ficar na expectativa para saber onde cada time do interior vai mandar os jogos, já que esse é um requisito fundamental. E a gente segue noticiando, além do AB Esporte, também no nosso portal de notícias esportivas, o GE Caruaru e região. Então fica o convite para todo mundo acessar, para todo mundo conferir as novidades e a gente volta ao longo da semana trazendo outras informações aqui para o nosso público. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã, amigo. Valeu, viu, Herbert? Valeu. Grande abraço para você e até amanhã. A seguir tem o Me Conte Sua História, para a gente conhecer um pouco do amor e da luta de Dona Maria José, uma mulher que dedicou a vida inteira para educar os filhos, muitos filhos. A gente volta já com essa história completinha. 12h, 53 minutos agora.
Então estamos de volta com o seu AB1, meio-dia 55 minutos. Chegou a hora de conferir o Me Conte Sua História dessa terça-feira. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de Dona Maria José, uma mulher que lutou muito para criar e educar os filhos. Muitos filhos. Vamos ver juntos. Vamos, portanto, às iniciais. M de mãe, A de atenciosa, R de resiliente, I de incomum e mais um A de acolhedora. É uma Maria José, com a própria história escrita para que outras pessoas possam tomar conhecimento. E que história é essa? Estamos diante de uma guerreira. Esta é Dona Maria José de Andrade, 86 anos, moradora do sítio Mandioca, na zona rural de Altinho. A mulher que se casou aos 23 anos de idade com um viúvo de 56. Este que se chamava João de Andrade, que já tinha 13 filhos. Dona Maria José os abraçou e os criou com todo carinho. Era muita luta. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha nada. Se matasse um bicho, a carne tinha que saigar e pendurar do fogo para cima. Não era? Era. O negócio era sério. Isso se faz já... Eu casei em 63. Quantos anos faz? 37, 57, 60 e tanto. É. Foram quase 20 anos de casamento. Com o marido, teve 9 filhos. Agora, com os 13 de antes, eram 22 na vida humilde em Altinho. E seu João faleceu, ficando Dona Maria José sozinha para sustentá-los. Foi luta, viu? Foi luta. Aí comprava umas coisinhas na Sulanca e ia vender. Ia vender de pouco a pouco. Fui até para Maraial no sul, né? É. A senhora fazia feira de que cidades? Quais as cidades? Altim, Ibirajuba, Cachoeirinha e Maraial. Tudo para dar um sustento a todo mundo? Não. Eles foram casando de um em um, aí terminaram casando. Viúva. Mas como achar forças para continuar? Só que o heroísmo dela prevaleceu. Todos receberam alimento e educação. Filhos prontos para seguir cada um caminho. Minha mãe é uma mulher forte, uma mulher guerreira, é uma mulher que criou a família no simples, na honestidade, no caráter, na ética. Como eu costumo dizer, a coragem que minha mãe teve e tem, poucas mulheres têm, porque é o seguinte, minha mãe casou com um homem, com um viúvo, que já tinha 13 filhos. Ela teve mais 9 e teve vários do coração. Então, assim, aí ela já ensina que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher pode tudo. Porque uma mulher sozinha, né, solteira, sem filhos, sem nada, casar com um homem com 13 filhos e ainda sustentar 9 filhos, mais os de coração. Então, quer dizer que nós, mulheres, podemos tudo, independente da situação financeira. Basta querer, ter determinação, coragem e querer criar uma família, né, com dignidade, com honestidade, que foi o que ela nos ensinou, né? Que o ganha-pão, o pão de cada dia, qualquer mulher, não precisa ser homem, porque a gente, né, idealiza que o homem que pode tudo, sustentar uma família, mas não. Ela sustentou a família só com a coragem, a determinação e a garra. São 20 netos. E
e 3 bisnetos. Eu acredito que, assim, a história de Voinha, eu chamo Voinha, é uma inspiração para nós, porque ela é passada de geração para geração. Eu, enquanto neta... Eita, coloquei a mão aqui no microfone. Eu, enquanto neta, me sinto muito orgulhosa, porque eu consigo ver a face dela, os trejeitos na minha mãe, nas minhas primas, nas minhas tias. Então, eu acredito que seja uma força, uma garra que eu consigo encontrar em várias outras mulheres. Inspiradora, de verdade. Assim, não só ensinando como ela foi professora, mas não é um ensinar que ela ditou, é um ensinar que foi mais visual. As mulheres da nossa família, eu digo mulheres porque eu me sinto representada, foi mais visual, foi mais de tipo assim, se minha mãe passou por isso, eu consigo passar por muito mais. Então eu acredito que ela nos dá força para a gente conseguir o que a gente quiser, sonhar e saber que a gente é possível, porque se ela conseguiu numa época que foi tão difícil, em uma época que eu acredito, penso eu, né, que deve ser tão difícil para uma mulher, assim, carregar a história que ela carregou e ela conseguiu com muita força, muita garra, eu acredito que qualquer um de nós consegue. E já que mostramos este livro nesta história, não se trata só de palavras ao vento, se trata sim de publicação já lançada. Maria José, uma mulher de coragem e amor. 98 páginas. Na sua lida, acordava às 4 horas da manhã para ralar 13 ou 14 espigas de milho e colocar uns 3 litros de leite no fogo para o café dos filhos. Depois desse aquecimento, o dia de trabalho começava. Ter posses não significava uma vida sem trabalho, ao contrário. O trabalho era necessário para manter o projeto de uma família grande e próspera. Longe das facilidades de hoje em dia, a luta para construir essa família, além de manter o que já estava construído, necessitava de um esforço que uma família não conseguiria, sem luta, união e esperança de dias cada vez melhores. José Nogueira da Silva é professor de língua portuguesa em Altinho. Ele é o autor da biografia dela. Parto do pressuposto de que, em nosso contexto, aqui no Nordeste, diante de tantas histórias de superação, muitas estão próximas a nós. E muitas vezes nós não enxergamos essa história inspiradora porque ela não foi transformada em uma narrativa historiográfica. Foi o que aconteceu com o caso de Dona Maria José. Ela tem uma história extremamente inspiradora, com uma superação incrível, pegando 13 filhos em um casamento anterior, que ela abraçou, mais 9 filhos, mais outras pessoas que adotou, sozinha lutou para superar tudo isso, diante de tantas adversidades. Só que essa narrativa dela era conhecida pelos seus familiares, filhos, netos, bisnetos, os amigos da família, mas não fazia parte da historiografia de Altinho. A partir do momento que foi transformada em uma narrativa, como é a que eu fiz, transformando a história dela em contos, e os quais reunidos formam um romance, se tornou tanto uma leitura agradável, como também essa história passou a fazer parte da história do Altinho e também alcançou um número maior de pessoas, para que possam conhecer essa história e se inspirar na mesma. E este foi o dia do lançamento, 26 de julho deste ano. E com a família de Dona Maria José é sempre assim. Cada oportunidade de uma reunião com a matriarca tem esse caráter festivo e cada ocasião é para ser celebrada. Dona Maria José de Andrade, mais de 8 décadas, com uma trajetória que resultou no carinho para com muitas outras vidas. Eu só tenho de agradecer a Deus. É a Deus que eu agradeço todo dia. Todo dia pelos meus filhos, minhas filhas, eu agradeço a Deus. Porque nós temos que pedir o grande, que é Jesus, que é Deus, né? Mas eu peço por você todo dia, viu? E rezo, Maria. Rezo. E rezo por toda a minha família. Isso é bem como Dona Maria José gosta. Estar com a família ao redor da mesa em momentos calorosos. Ela sabe, o tempo deixa marcas, mas não é capaz de esconder o que podemos enxergar aí. Uma mulher de força, que fez e faz a diferença. A família Andrade pode se orgulhar. Aliás,
é um orgulho que não cabe no peito. Que história, Dona Maria José. Um beijo para a senhora. E o AB1 dessa terça-feira termina agora, mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá. Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.